amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre fundos de investimento. Gente, estamos muito chiques, né? Porque assim, investimento é um negócio que eu quero ainda estudar sobre o assunto, mas é algo que assim, eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas o C6 Bank, ele está me enviando praticamente toda semana algum conteúdo, né, que eles enviam para influenciadores. E isso é muito legal porque dessa forma eu consigo trazer informações reais para vocês, informações que realmente estão atualizadas, estão corretas, sabe? Então eu recebo meio que um roteiro, claro que eu não preciso seguir esse roteiro, né? Mas assim, eu recebo meio que o conteúdo bem completo para explicar para vocês. Então no vídeo de hoje eu vim falar sobre fundos de investimento que estão disponíveis inclusive no C6 Bank. E nesse vídeo, no final do vídeo, eu explico basicamente como é que vocês fazem para encontrar esses fundos de investimento. O que são fundos de investimento? Você já pode começar a investir com apenas R$1, tá? Há uma grande variedade de produtos nos fundos de investimentos para atingir ali todos os perfis de investidores. Nestes fundos, na verdade, o investidor ele delega a administração dos recursos a um gestor profissional. Uma coisa que muitas pessoas falam, muitos economistas, pessoas que realmente estudam essas questões financeiras e de investimento, é que a gente não deve colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Que a gente deve distribuir isso. E eu realmente já escutei muito essa frase nessa questão de investimentos. Até porque se alguma coisa der errada em um investimento, você não vai ter perdido tudo. É meio que você investir em uma parte em algo e outra parte em tudo para que você ganhe na média disso. Basicamente, é isso que as pessoas que trabalham com investimentos comentam, tá? Os fundos de investimentos, eu vou sempre dando uma olhadinha aqui no roteiro, tá, pessoal? Porque como eu já falei pra vocês, não é um assunto que eu tenho tanto conhecimento. Eu peço desculpas por isso, mas eu acho que é interessante sim a gente conversar sobre isso também, tá? Os fundos de investimentos, eles acabam sendo uma ótima opção justamente por ter essa diversificação de produtos, tá? E até porque pequenos investidores podem investir em fundos de investimento. Então, com um valor pequeno é possível investir em diversos ativos e isso acaba sendo bem interessante. E esse é um tipo de investimento que inclusive não para de crescer. É uma forma que os bancos digitais e tudo mais também encontraram de trazer o investimento para as pessoas, porque até então a gente só conhecia a poupança. Eu sempre acabo comentando isso nos vídeos porque realmente é muito interessante. A gente hoje já tem uma diversificação muito grande de produtos para fazer o nosso investimento render um pouquinho mais. Então, o que é um fundo de investimentos, basicamente, para vocês? Ele nada mais é do que um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores que são chamados, por exemplo, de cotistas, que se juntam para aplicarem uma série de ativos financeiros que variam conforme o tipo da estratégia ali do fundo, né? Para participar dessa forma de investimento coletivo, uma pessoa deve comprar cotas desse fundo, aceitando suas regras de funcionamento, como acontece em um condomínio residencial, por exemplo, tá? Uma característica muito interessante dos fundos de investimento é que os cotistas delegam o trabalho de administração dos recursos a gestores profissionais. Ou seja, o que seria isso? É uma mão na roda para quem não tem conhecimento técnico e não tem nem tempo para ficar monitorando o mercado o tempo inteiro. Então, basicamente, você coloca nas mãos de pessoas que entendem, né? Mas, é claro que também eu preciso dizer para vocês
que essa facilidade de você ter alguém ali gerindo esse investimento tem um custo. Os fundos, eles cobram uma taxa de administração, geralmente expressa na forma de um percentual aplicado sobre o valor do patrimônio, tá? Em alguns fundos também existe uma taxa de performance, uma espécie de bonificação aos gestores caso os ganhos do fundo superem o índice que foi usado ali como referência, tá? No mercado há várias classes de fundos de investimentos que podem atender a todos os perfis de investidor. Existe um perfil de investidor, eu inclusive já fiz um vídeo mais antigo aqui do canal falando como é que funciona. Geralmente é feito um teste que você descobre qual que é o seu perfil de investidor, que pode ser conservador, moderado ou arrojado, dependendo do tipo de risco que você quer correr. Isso depende muito do seu perfil também, tá? E também esses fundos de investimento, eles servem para diversos objetivos, sejam eles também de curto, médio ou longo prazo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais rapidamente sobre os fundos de investimentos que estão disponíveis no próprio C6 Bank, na plataforma de investimentos. Começando com os fundos de ações. Um fundo de ações deve aplicar no mínimo 67% do seu patrimônio em ações ou ativos relacionados a ações. O restante pode ser aplicado em investimentos de renda fixa como CDB, Tesouro Direto, LCI ou LCA, entre outros, tá? Existem diversos tipos de fundos de ações no mercado, conforme estratégias adotadas. Há, por exemplo, os fundos de dividendos, tá? Nos quais o gestor prioriza a compra de ações de empresas com um bom histórico de distribuição de dividendos. Basicamente é isso. Comprar uma cota de um fundo de ações é uma alternativa mais prática, a compra direta de ações. Falando basicamente, tem uma grande diferença em questão tributária, inclusive nesse fundo de ação. A isenção do imposto de renda das vendas de ações de até um total de 20 mil mensais em operações comuns. Então, se o investidor vender 19 mil por mês em ações, por exemplo, ele não vai precisar pagar o imposto mesmo que ele tenha obtido lucro com essas ações, tá? Temos também os fundos de renda fixa, que são conhecidos como títulos públicos federais, CDBs, que já tem vídeo aqui no canal também, debêntures, letras de câmbio. É como se os investidores eles emprestassem seu dinheiro ao governo, às instituições financeiras ou empresas para receber os recursos de volta no futuro e com juros, tá? Esses fundos de investimento de renda fixa, eles são acessíveis a investidores de todos os portes, né? Inclusive pequenos investidores que estão começando agora. Porque nesse caso não exige, por exemplo, altos valores de aplicação inicial, tá? Temos os fundos multimercados, que é como o próprio nome diz, investe em diversas opções existentes no mercado financeiro, como por exemplo renda fixa, ações, câmbios, commodities, né? Nesse fundo, o gestor ele não tem o compromisso de concentrar os investimentos em uma determinada classe de ativos, porque ele já é um fundo multimercado, né? Ele tem grande liberdade, então, nesse quesito, tá? E, para finalizar, temos os fundos cambiais. Gente, eu tô falando de forma bem breve, tá? Porque assim, se eu for entrar em cada um de forma específica, esse vídeo vai ficar ali com 30 minutos. E eu quero que vocês entendam pelo menos o básico, para quando vocês entrarem ali na plataforma de investimentos do C6 Bank, vocês já saberem mais ou menos como funciona. Então eu espero que ajude dessa forma, um pouco mais básica, mas que eu tô fazendo de coração, gente, porque realmente parece tudo muito complicado nesse mercado financeiro, mas né,
Eu vou estudar um pouquinho mais, prometo, e futuramente eu vou falar isso com muita propriedade realmente no assunto, né? Por entender muito mesmo. E para finalizar, então, nós temos o fundo cambial, que aplica pelo menos 80% dos seus recursos em ativos relacionados à moeda estrangeira, como por exemplo o dólar e também o euro. Esses fundos, até pouco tempo atrás, eles eram acessíveis somente a pessoas com mais capital, investidores ali com mais capital. Hoje já existem diversas opções de fundos cambiais no mercado que possibilitam aplicações iniciais de baixo valor. Esse fundo, ele é meio que uma forma de ajudar o investidor a se prevenir ali dos efeitos da variação cambial. Algumas empresas, como as que têm dívidas em moedas estrangeiras, utilizam esse fundo para realizar o chamado hedge, uma forma de proteção contra as oscilações do câmbio. A gente sabe que o câmbio tem variado bastante, tá? Como investir? Eu vou falar basicamente para vocês como é que vocês fazem para investir então no C6 Bank. O correntista, ele pode acessar a plataforma de investimentos no aplicativo e escolher entre as diversas opções de fundo. Hoje são mais de 200 opções, são mais de 200 produtos financeiros ali de investimento, tá? Alguns deles com valor mínimo ali de R$1. Então não tem mais desculpa, gente. A gente pode sim investir mesmo. Diante da variedade de fundos disponíveis, Lial, que é o pessoa que cuida de educação financeira do C6 Bank, ele diz que a primeira decisão é escolher a classe de ativos. Por exemplo, você deve escolher primeiro os fundos de ações, multimercado, em que a pessoa deseja investir. Em seguida, escolher o gestor em quem o investidor vai confiar o seu dinheiro também, tá? No aplicativo do C6 Bank também é possível baixar as lâminas dos fundos com um resumo do que o gestor pode fazer. Olha que legal, gente, tem realmente uma grande ajuda. Sua estratégia de investimento e outras informações essenciais, além do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos. É possível consultar dados como a classificação de risco do fundo, sua rentabilidade no mês, nos últimos 12 meses e também no ano anterior. O valor mínimo, né, de aplicação e também de resgate, o prazo para conversação das cotas no resgate e as taxas de administração, os impostos incidentes e várias outras informações. Então, através do aplicativo do C6 Bank, vocês conseguem receber todas as informações de forma concreta. É muito importante vocês lerem muito. Para quem está começando a investir ou tem a ideia de começar a investir, saiba que você vai ter que ler muito, pesquisar muito. Isso é muito importante, tá? Sobre o retorno dos fundos, inclusive o próprio C6 Bank comenta, não custa lembrar que a rentabilidade passada não representa garantia da rentabilidade futura. Então, mesmo assim, são informações que o investidor deve examinar atentamente, tá? E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É um assunto um pouco mais complexo, é um assunto que às vezes até parece meio chato, né? Porque a gente fica, nossa, mas tem isso aqui também, mas gente, da onde? Investe aonde? Onde é melhor para mim? Mas o melhor passo para você começar é realmente você entrar ali na plataforma, ver quais são as opções, estuda aquela opção, dá realmente uma analisada, sabe? Mesmo não entendendo tanto sobre o assunto, isso vai te ajudar, porque dessa forma você tem as informações também. E é isso, meus amores, eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato, para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you.